galera, prontos para saber um resumo sobre a República Velha aqui no Brasil? A República Velha teve início lá em 1889 com a proclamação da República, liderada por militares. Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto vão governar o período conhecido como República da Espada, um período entre 1889 até 1894. A política do café com leite e o coronelismo foram estratégias de controle entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais nessa época. Além disso, a participação social nesse período foi marcada por grandes desigualdades e guerras, como a Guerra dos Canudos, que aconteceu nessa época. A gente vai ter um importante movimento nessa época, que é o clientelismo, onde basicamente vai ter uma troca de favores entre votos ou até mesmo na economia, na política, e era muito comum o clientelismo nessa época da República Velha. Mas, obviamente, essas oligarquias, esses movimentos, do clientelismo, do coronelismo, vão desabar lá em 1930, que vai ter a Revolução, onde o Washington Luiz, que iria assumir, não assume, e com isso Vargas vai assumir o poder. E com isso ele vai instaurar um novo regime e principalmente um novo Estado no Brasil. Além disso, é importante ressaltar o quão grande foi o impacto do coronelismo na estrutura eleitoral do Brasil, até porque a gente tinha essa compra de votos, mas a gente também tinha os escambos, as trocas de favores, onde eles elegiam pessoas que influenciariam seus interesses, como deputados, senadores. Além disso, a gente vai ter uma falta de representatividade e uma homogeneidade nessa época, o que vai acarretar muito e influenciar muito, até os dias atuais, o nosso sistema eleitoral brasileiro. Entre 1928 e 1930, o governador do Rio Grande do Sul desenvolveu uma gestão marcada por modernização e articulação política. Com o apoio do Partido Republicano Rio-Grandense, o famoso PRR, ele construiu uma base política sólida e influente, que lhe deu força tanto no cenário estadual quanto nacional. O seu governo, ele priorizou estimular a industrialização no estado, promovendo o crescimento econômico e preparando o Rio Grande do Sul para os desafios da modernidade. Ele também investiu na modernização da administração pública, tornando-a mais eficiente e profissional. E além disso, aproximou-se estrategicamente de grupos militares e de jovens políticos promissores, como Oswaldo Aranha, formando uma rede de alianças que seria fundamental para os acontecimentos políticos que viriam a seguir no Brasil, especialmente na Revolução de 1930. Sobre as eleições de 1930 e a denúncia de fraude. As eleições presidenciais de 1930, elas aconteceram em um contexto de crise política e econômica no Brasil. Desde a proclamação da República, o país era governado por uma aliança entre as oligarquias de São Paulo, Minas Gerais, e era conhecida como a política do café com leite. Só que o Washington Luiz, o então presidente paulista, ele rompeu esse pacto ao indicar outro paulista, o Júlio Prestes, como seu sucessor. Diante desse contexto todo, os estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, eles se uniram e formaram uma aliança liberal, lançando Getúlio Vargas como candidato à presidência e João Pessoa como vice. A campanha da Aliança Liberal, ela propunha mudanças no modelo do poder vigente, defendendo maior participação dos estados e reformas políticas sociais. Só que, apesar do apoio crescente à oposição, Júlio Prestes venceu as eleições com ampla vantagem. A Aliança Liberal, no entanto, ela denunciou fraudes eleitorais, apontando a manipulação de votos sobre pressão, sobre os eleitores e uso de máquinas, uso da máquina pública. O resultado foi visto como ilegítimo por grande parte da população e por setores das Forças Armadas. Esse clima de insatisfação, ele cresceu e preparou o terreno para a reação mais radical, que foi a Revolução de 1930.
assassinato de João Pessoa e o estopim da Revolução. João Pessoa era o governador da Paraíba e o vice na chapa de Getúlio Vargas, né? Só que durante a sua gestão, ele enfrentou uma forte oposição local, especialmente de grupos ligados a antigos coronéis e políticos tradicionais. Um de seus principais adversários era o João Dantas, que teve os seus documentos pessoais apreendidos e publicados em jornais, o que gerou uma humilhação pública muito grande. Movido por vingança, João Dantas assassinou o João Pessoa em julho de 1930, em Recife. Embora o crime tivesse motivações pessoais, o impacto político foi imediato. A morte de João Pessoa foi transformada em símbolo de martírio pela Aliança Liberal, que usou para monopolizar a opinião pública contra o governo de Washington Luiz e denunciar a violência do crime oligárquico. A comoção nacional causada pelo assassinato de João Pessoa aumentou ainda mais a tensão no país. Poucos meses depois disso, no mês de outubro, as tropas lideradas por Vargas e seus aliados, eles iniciaram a Revolução de 1930, como já tinha falado. E esse movimento, o presidente Washington Luiz, antes mesmo da posse de Júlio Prestes, que foi colocado a fim à Primeira República e dando início a um novo período político sob o comando de Getúlio Vargas. A Revolução de 1930 foi um movimento armado que mudou os rumos da história do Brasil. Ela marcou o fim da República Velha e a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Em 3 de outubro de 1930, teve início a Revolução. Tropas da Aliança Liberal se levantaram contra o governo com apoio de setores do Exército. No dia 24 de outubro, o presidente Washington Luiz foi deposto por um golpe militar no Rio de Janeiro. Com isso, Getúlio Vargas assumiu o poder em 3 de novembro, encerrando oficialmente a República Velha.